Bem-vindos à Turma de Elétrica. Convido a todos a se inscreverem no canal e quem gostar, no final do vídeo, deixar o seu like. Dando sequência às nossas aulas, hoje nós falaremos sobre resistência elétrica. Quem ainda não assistiu às aulas anteriores sobre tensão e corrente elétrica, eu vou deixar os cards aí logo acima para que vocês possam dar uma olhada, ok? Bem, só relembrando, a corrente é o movimento ordenado de elétrons, mas este movimento não é tão ordenado assim. Eles seguem o mesmo fluxo de direção, mas não é tão ordenado assim, porque os elétrons ficam se chocando dentro do material, correto? Então, resumidamente, a resistência é a oposição que a estrutura atômica de um material faz ao movimento dos elétrons, ou seja, da corrente elétrica. Quando aplicamos aí uma tensão, tá, e se inicia esse movimento dos elétrons, apesar de se estarem movendo numa mesma direção, como eu já disse, eles ficam se chocando, tá? Isso causa resistência no seu deslocamento. Então, outro fator aí também é a estrutura atômica desse material, tá? Os materiais isolantes, a sua estrutura, por estar aí os elétrons mais intrinsecamente ligados, né, eles opõem mais a passagem da corrente elétrica. Já os materiais condutores facilitam, é bem mais fácil o movimento desses elétrons aí, ok? Outra coisa também que vai nos dar uma certa resistência aí à passagem da corrente elétrica, aí já estamos falando lá diretamente no circuito, tá? Mesmo material aí condutor como o cobre, por exemplo, os fios, né, tem feito de alumínio e tudo, mas os mais usuais são de cobre. Então vamos pegar como exemplo o fio de cobre. O fio de cobre é um condutor, beleza, mas quando nós temos um fio longo e um fio mais curto, então vamos supor que você tem uma instalação, você vai ligar uma lâmpada na sua casa, você tem 5 metros aí de cabeamento, pô, é uma distância curta, mas vamos supor que você está lá no sítio, você vai instalar uma lâmpada a 1 km, tá? Você quer instalar essa lâmpada a 1 km, ou seja, o caminho desse fio vai ficar longo, né? Então, esse caminho longo aí também vai aumentar a resistência para os elétrons aí, tá? Porque o caminho é bem mais longo. Vamos fazer um paralelo a uma caminhada. Você fazer uma caminhada de 1 km é uma coisa, você vai cansar, mas né, vai depender do estado físico de cada um, você vai cansar, mas você vai fazer ali seu 1 km tranquilo. Agora você vai fazer 10, 15, 20 quilômetros já fica bem mais difícil. Mesma coisa para os elétrons aí, para eles percorrerem este fio aí durante esse 1 km, eles vão encontrar muito mais elétrons na frente para se chocar, ok? E por último aí, um outro fator relacionado aí aos cabos também tem a ver com a sua bitola, né? Quando a bitola aí, a seção transversal, né, é o diâmetro aí do fio, ou seja, quanto menor for esse diâmetro, maior vai ser a oposição à passagem da corrente elétrica. Vamos fazer aí um paralelo, aí, uma entrada de um portão. Nós temos aí um portão pequenininho, muita gente querendo entrar, as pessoas vão ter que se espremer ali, então vai ser mais difícil de entrar. Já temos um portão maior um pouco, fica mais fácil aí o fluxo de pessoas. Esse é o paralelo aí que eu faço em relação à bitola do cabo, ok? Bem, então, comparando as correntes ao aplicarmos uma mesma tensão em duas lâmpadas diferentes, nós vamos observar aí o que vai acontecer, tá, com essas correntes. Bem, nessa primeira lâmpada nós temos aí 100 volts, tá, e aplicamos 100 volts nessa lâmpada e obtivemos aí meio ampere de corrente. Então nós vamos pegar uma segunda lâmpada e vamos aplicar os mesmos 100 volts, mas agora nós obtivemos aí 1 ampere de corrente. O que diferenciou de um circuito para o outro? A tensão continuou constante, 100 volts em um, 100 volts no outro. Mudou a corrente. E essa corrente mudou devido à resistência das lâmpadas aí também terem mudado, tá? Então, o que aconteceu lá? A lâmpada 1 possui uma maior resistência elétrica. A segunda lâmpada possui uma menor resistência elétrica. Então, vocês podem ver que para a lâmpada maior, para a lâmpada onde a sua resistência elétrica é maior, a minha corrente foi menor, correto? E para onde a minha resistência foi menor, a minha corrente foi maior. Isso aí nos diz que a corrente ela é inversamente proporcional à resistência, né? Se nós vamos aumentando a nossa resistência, nós vamos diminuindo a corrente, ok? E o contrário também acontece. Bem, então como já disse aí, a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica, nós chamamos de resistência elétrica, tá? Todas as cargas aí possuem uma resistência, certo? A unidade de medida de resistência elétrica é o ohm, certo? O símbolo é o R, né? A unidade, como disse, é o ohm e usamos isso aqui que é o ômega, ok? Para determinarmos aí a resistência.
Então, o que é o ohm? O ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere quando aplicamos 1 volt nessa resistência. Então, nós aplicamos 1 volt nessa resistência. Se ela nos der uma corrente de 1 ampere, é porque ela tem um ohm, ok? Então, essa é a definição aí. Então, nós temos aí múltiplos e submúltiplos, tá? Nós temos valores elevados utilizando os múltiplos, né? E os valores mais baixos, os submúltiplos. Nós temos aí o ohm, como dissemos aí, temos k-ohms, miliohms e toda essa escala aí. Muitas pessoas devem conhecer aí, 100K em resistores, né? Quem teve aí já contato com resistores, nós temos resistores geralmente são muito empregados na faixa do K aí, né? Ou até mesmo do mega. Mas isso aí depois vocês dão uma olhadinha com calma, ou em vídeos futuros eu vou fazer sobre essas conversões de unidade aí que o pessoal vai entender melhor, ok? Então, o aparelho para medir a resistência elétrica é o ohmímetro, ok? E nós ligamos o ohmímetro aí em paralelo com a carga e desenergizado. Então, por exemplo, se você quiser saber a resistência elétrica do seu chuveiro, você vai desenergizar seu circuito, vai pegar o ohmímetro, vai ligar nos dois terminais lá do chuveiro e vai medir a resistência elétrica desse chuveiro. Ok? Espero ter ficado claro e até o próximo vídeo.